Então, tô vindo aqui agora, nós vamos falar agora sobre... Vocês devem ter visto um vídeo que eu postei ontem à noite, falando sobre o jejum intermitente, né? E o que acontece? Me deram a sugestão, né? Uma amiga me deu a sugestão de gravar um vídeo falando sobre a minha experiência com o jejum intermitente. Então, eu vou falar para vocês como foi a minha experiência com o jejum intermitente, né, para vocês entenderem um pouco melhor. Já tem mais de um ano, né, tem quase 2 anos que eu faço o jejum intermitente. Eu comecei a fazer o jejum intermitente por meio de setembro, outubro de 2017, né? Foi quando eu conheci a low carb, conheci o jejum intermitente. Eu já praticava o jejum intermitente sem nem saber o que eu estava fazendo, né, na verdade. Porque eu nunca fui muito de comer na parte da manhã. Então, obviamente, eu já estava no jejum sem nem saber o que eu estava fazendo, né? Então, assim, uma coisa que eu já digo para vocês logo de cara. Procurem primeiro um médico, façam exames para ter certeza que está tudo bem com vocês, que não vai ter nenhum problema, para ver como está a saúde de vocês direitinho, né? Porque isso é muito importante. Tem vários médicos que são adeptos, sim, do jejum intermitente, outros não, né? Eles falam que a gente tem que comer de 3 em 3 horas. Isso para mim é balela, conversa fiada, conversa para boi dormir. Vamos ser bem sinceros aqui, né? Por que eu penso dessa forma? Eu tentei, eu digo por mim, por experiência minha, eu tentei seguir essa história de comer, que a gente tem que comer de 3 em 3 horas. Eu levantava, não, mesmo sem estar com fome, tem que comer, ficava aquela coisa na cabeça. Tem que comer, tem que tomar café da manhã, porque daqui 3 horas tem que comer de novo. Ficava aquela coisa na cabeça, com essa história furada. Isso pra mim é uma história furada, né? Que a gente tem que comer de 3 em 3 horas. Comia, mesmo sem estar com fome, comia alguma coisa. Aí eu olhava no relógio, não, comi agora 7 horas da manhã, então 10 horas eu tenho que comer alguma coisa. Eu ficava olhando, eu olhava no relógio, na hora que dava 10 horas, eu sem estar com fome, não, mas já deu 3 horas que eu comi, então eu tenho que comer de novo. Os médicos falam que a gente tem que comer de 3 em 3 horas, então eu tenho que ir lá e tenho que comer de novo. Eu ia lá, pegava uma fruta e comia. Na marra, deixando isso bem claro. Comia. Aí eu olhava no relógio, não, daqui 3, são 10h30, então daqui 3 horas eu tenho que comer de novo. Aí eu tenho que almoçar. Sem estar com fome, ia lá e comia. Passava 3 horas e ia lá e almoçava. Então, ia assim, meu dia era dessa forma. Passava 3 horas depois, ia lá sem... Sabe? Às vezes estava com fome, às vezes não, ia lá e comia. E eles falam que a gente tem que se alimentar de 3 em 3 horas. Certo? Mas eu não comia uma besteira. Eu ia lá, comia uma fruta, pegava uma banana ou uma maçã. Entende? E ficava nessa história de que tem que comer de 3 em 3 horas. Isso ajuda a emagrecer, é saudável, é a forma correta de emagrecer. Aonde? Isso, eu não digo que isso não sirva para, né? Pode ser que sim, que sirva, que dê certo para algumas pessoas. No meu caso, não deu, tá? E essa história de comer, tem que comer de 3 em 3 horas. Caramba, gente. No tempo do Homem da Pedra, né, o Homem das Cavernas, a pessoa tinha que, o ser tinha que caçar para comer. Você caça, o que você achar, você come. Se você não caçar, se você não encontrar nada, você não come. Quem que morreu? Ninguém, né? Morreu muito tempo depois, mas não por falta de não comer, porque não tinha a comida naquele momento. Passou as 3 horas, não tinha comida naquele momento, não comia,
Ninguém morreu por causa disso. Tá certo? Então, assim, esse é o meu pensamento, é a minha visão, é a minha experiência. Não dá certo. O correto da gente comer é quando se tem fome. Né? Quando se tem fome, aí sim, você pega e vai comer, né? Contanto que seja algo saudável, que aí não vai te fazer mal. Come uma fruta, né? Vai lá, pega uma maçã, uma laranja. Então, coisas saudáveis, alimentos saudáveis. E eu comecei a perceber isso. Depois eu conheci, né, um grupo no Facebook que tinha um grupo no WhatsApp para as pessoas que a menina ajudava as pessoas, dando dicas, né, para ajudar a emagrecer. Eu entrei nesse grupo, tanto no Facebook quanto no WhatsApp. Fiquei mais de um ano nesse grupo, né? E nesse grupo nós começamos em... Ela começou a lançar alguns desafios. Todo mês lançava um desafio para incentivar, uma incentivando a outra no grupo. Entende? Era um grupo somente de mulheres, não tinha homens no grupo, era somente mulheres nesse grupo. Então, assim, uma ia incentivando a outra, dando apoio para a outra. Quando uma queria desistir no meio do caminho, não, vamos lá, não desiste, vamos, continua, você consegue. Então, assim, a gente dava mais apoio umas às outras do que tudo. Então, acabou que virou uma grande família aquele grupo, né? Então, o grupo vivia cheio de gente. Eu fiquei nesse grupo mais de um ano. E nesse grupo foi onde eu conheci melhor sobre o jejum intermitente, né? Passei a conhecer melhor, me aprofundei mais sobre o jejum intermitente. E foi onde eu conheci o canal do Dr. Juliano Pimentel, que ele é adepto da low carb, né, de uma alimentação saudável. Não a low carb em si. Ele gosta mais da alimentação sem glúten, né? Que vários outros médicos também. Igual o Dr. Lair Ribeiro também, né? Muito bom, indico muito que vocês deem uma olhada no canal deles. Tanto o Dr. Juliano Pimentel quanto o Dr. Lair Ribeiro. Dê uma olhada no canal deles, que tem muita coisa ali que vocês podem sugar para vocês, né? Que é conhecimento nunca é demais. Então, vocês podem sugar para estar conhecendo mais sobre o assunto. Então, passei a seguir o Dr. Juliano Pimentel e vi em alguns vídeos dele, algumas lives que ele fazia, falando sobre o jejum intermitente, ele foi explicando e a gente foi se aprofundando mais. E aí eu passei a fazer o jejum intermitente da maneira correta, né? Porque muita gente pode falar assim, eu faço jejum intermitente, mas não está dando certo. Não, às vezes você está fazendo da maneira errada. Então, tem que procurar saber direitinho para poder fazer da maneira correta. Então, eu passei a fazer da maneira correta. E associei o jejum intermitente com a low carb, né? E nisso eu comecei a obter resultados. Logo eu comecei a fazer academia. E para vocês terem uma ideia, eu cheguei a fazer o jejum de 24 horas. Que tipo, eu comi num dia, só ia comer no outro dia naquele mesmo horário. E ia para academia. Eu ia para academia em jejum. Muita gente fala assim, eu passo mal. Tá, isso é de cada pessoa. Cada um é cada um. Para mim, dava super certo. Porque teve uma vez, experiência minha, teve uma vez que eu almocei, eu ia para academia sempre à tarde. Eu deixava meu filho na escola e depois ia para academia. Eu ia para academia por volta de 1h30, até 2 horas eu chegava na academia. Então, assim, eu almoçava e ia. Eu passava mal. Eu não conseguia malhar direito, eu passava mal. Então, o que eu passei a fazer? O jejum
enquanto eu ia para academia. Eu só me alimentava depois. Eu cheguei aí, fazendo jejum de 24 horas, ir para academia, nossa, muito melhor. Ter muito mais energia, muito mais disposição para malhar, sabe? Então, assim, ficava muito mais bem disposta, tinha mais disposição. Isso é um dos fatores que o jejum traz pra gente, mais disposição para fazer as coisas. A gente tem uma melhora muito boa. O meu índice glicêmico, né? Meu pai chegou a olhar para mim, antes ele estava muito alto, muito alto, muito alto. Então eu passei a fazer o jejum, a, a minha madrasta que ela faz uma dieta controlada, porque ela tem diabetes e tudo, então ela tem que controlar, né, o índice glicêmico dela, insulina, toma tudo direitinho. O meu, depois que eu estava fazendo o jejum, o meu estava mais baixo do que o dela. O meu índice glicêmico estava mais baixo do que o dela. Assim, estava tão controlado, tão de boa, tranquilo, que estava mais baixo do que o dela, né? E nisso eu fazendo só o meu jejum intermitente, fazendo a low carb e uma vez ou outra fazendo 21 dias de cetogênica. Que depois eu vou explicar para vocês melhor como que funciona. Vou montar um videozinho igual eu fiz do jejum, vou fazer da low carb e vou fazer um da cetogênica. Para vocês entenderem. Então, hoje, por exemplo, hoje eu estou iniciando a cetogênica. Ela é bem puxada, bem puxada. Hoje eu vou iniciar um período de 21... Hoje está sendo o primeiro dia que eu estou fazendo a cetogênica de novo, já pela terceira vez. Então, depois eu vou montar direitinho, com o tempo eu vou montar e vou postar para vocês entenderem como funciona. Mas assim, o jejum auxilia e muito. Quem não quer fazer nenhuma dieta, né? Nada, mas quer melhorar a saúde, né? Quer fazer uma reeducação alimentar, se associar o jejum com a reeducação alimentar, vai ver uma melhora muito grande, muito. Isso na reeducação alimentar, já vê uma grande melhora. Imagina você associando ela com uma low carb, que é um estilo de vida, não é uma dieta, é um estilo de vida. Você vai estar mudando a sua alimentação, passando a comer comidas de verdade, né? Corta essas coisas de industrializado, corta, esquece. Vai passar a comer comida de verdade, verduras, legumes, folhas verdes, né? Saladas, carnes. Então, você vai passar a comer coisas que realmente fazem bem, que realmente vão te ajudar a melhorar a sua saúde e, de quebra, você vai emagrecer. Entendeu? Você vai perder aquela gordurinha que está ali incomodando, que as mulheres, que eu tenho certeza que as mulheres estão aí, nessa hora vão olhar, tem a gordurinha aqui na barriga. Aquela gordurinha ali vai sumir. Então, o jejum, junto com a reeducação alimentar, ou com a low carb, ou com a cetogênica, ou com qualquer outro estilo que você decida fazer, vai te ajudar. Certo? Então, tem os protocolos do jejum. Tem um protocolo de 12 horas, tá? O período que a gente está dormindo conta como jejum, porque você não vai acordar de madrugada para ir comer. É aquela história de comer de 3 em 3 horas. Quem é que acorda de madrugada para ir comer? Ah, não, eu tenho que pôr o celular para despertar, tem que comer de 3 em 3 horas, então eu tenho que acordar de madrugada para ir lá comer. Isso não existe. Foi aí que eu comecei a perceber. Falei assim, gente, isso pra mim é conversa fiada, isso é balela. Ninguém acorda de madrugada para comer. Se tem que comer de 3 em 3 horas, a pessoa obrigatoriamente tem que acordar de madrugada e lá, levantar e ir lá comer alguma coisa. Então isso pra mim é conversa fiada, tá? Pode ser que dê certo para algumas pessoas, mas pra mim não deu e para várias pessoas que eu conheço também não deu certo. Que isso pra mim é balela. Certo? Então assim, tem o protocolo de 12 horas de jejum. São 5 protocolos que nós temos. O de 12 horas, o de 14 horas,
14 por 6, 12 por 12, 14 por 6, não, 14 por 6, não, 14 por 10, 12, 12, 14 por 10, 16 por 8, 18 por 6 e 24 por 24. O que acontece? O 12 por 12, como é que funciona? Você vai ficar 12 horas em jejum. Tipo, você janta 8 horas da noite. Jantou. Você só vai comer no outro dia a partir das 8 horas da manhã. Qual a dificuldade nisso? Você vai dormir. Não tem dificuldade nenhuma. Nesse período que você vai estar, que a gente chama de janela fechada, que é o período do jejum, você vai consumir água, café sem açúcar e sem adoçante e chá sem açúcar e sem adoçante. Só, mais nada. Esse é o protocolo de 12 horas. Jantou às 8 da noite, você vai comer no outro dia às 8 da manhã. Aí você vai passar 12 horas com a janela aberta, das 8 da manhã às 8 da noite. Durante esse período, você vai comer na hora que você sentir fome. Qual a dificuldade? Nenhuma. Não tem nenhuma dificuldade. 12 horas você vai estar dormindo. A partir das 8 horas da noite, você come, depois de um tempo você vai dormir. Não tem dificuldade nenhuma. O período que a gente está dormindo conta como jejum. Certo? Aí temos o protocolo de 14 por 10. É da mesma forma. Você vai ficar 14 horas em jejum. E 10 horas com a janela aberta, que é para alimentação. Tipo, você jantou às 8 horas da noite também. Entrou em jejum. Terminou de comer 8 horas da noite. Você começou a comer 7h30 e terminou às 8. 8 horas entra em jejum. Então, você tem 14 horas para ficar em jejum. A partir das 10 horas da manhã, você pode comer, que você vai abrir a sua janela, você vai ficar 14 horas em jejum. 16 por 8. Da mesma forma. Iniciou o jejum às 8 da noite, você vai abrir a sua janela ao meio-dia, ou seja, você não vai comer nada na parte da manhã, não vai tomar café da manhã. Você vai almoçar a partir do meio-dia, você vai estar com a janela aberta e vai até às 6, 7 horas, que aí você come, termina de comer para poder fechar a janela para as 8 horas começar de novo. 18 por 6. Da mesma forma. São 18 horas em jejum. Se você se alimentar, entrar em jejum às 8 horas da noite, você vai se alimentar no outro dia a partir das 2 horas da tarde. Então é só controlar o horário. Tipo, você precisa almoçar meio-dia. Então, se você vai fazer o protocolo do jejum intermitente 18 por 6, se você vai almoçar ao meio-dia, sabe que vai almoçar ao meio-dia, no dia anterior você entra em jejum mais cedo, você come mais cedo. Tipo, 5h30 da tarde você faz um lanche bem, 5 horas, até 5h30 você faz um lanche bem reforçado para 6 horas você entrar em jejum. Então, das 6 ao meio-dia do outro dia, aí você almoça. Não tem dificuldade. É só saber manusear, fazer o controle, né? Manejamento do seu dia, planejar. Você tem que saber planejar. Planeja como vai ser o dia. E meu horário de almoço é 2 horas da tarde. Então, eu vou comer às 8 horas, que eu faço o jejum de 18, né? Que eu almoço às 2 da tarde. É só planejar. E tem o de 24 horas. Por exemplo, você come 6 horas da tarde, né? 5h30. Termina de comer, 6 horas entra em jejum. Você vai comer no outro dia, 6 horas da tarde. Até às 6 horas da tarde você não come nada. Nada, 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 nada. Somente água,
chá sem açúcar, sem adoçante, e café sem açúcar, sem adoçante, sem colocar nada. Não pode colocar nada, nem no chá e nem no café, porque senão quebra, né? Tem um índice de calorias aí quebra. Então é isso. É tranquilo, basta saber controlar, tá certo? Então é isso, eu vim falar um pouquinho sobre o jejum. Primeiro de tudo e o mais importante, procure um médico, faça os exames, vê como que está a saúde, para depois decidir o que vai fazer, tá? Então é isso. Eu vou organizar aqui depois sobre a low carb, um vídeo sobre a low carb, depois eu venho falando mais com vocês. E vou organizar um também sobre a cetogênica e depois venho falando também com vocês, falando um pouquinho, contando a minha experiência, tanto com a low carb quanto com a cetogênica. Tá certo? Então é isso aí. Não se esqueça de se inscrever no canal quem não é inscrito, deixe seu like e até a próxima.